Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Regina Silva, você está no canal do Giracer e hoje nós vamos falar sobre a questão de quando fazer uma constelação e quando fazer uma terapia. Primeiro, nós temos que ter claro o que significa cada processo e, segundo, qual é o momento de vida que eu estou vivendo, para que esse processo ele possa ser o mais produtivo na minha vida. Olá, Carmelita, bem-vinda. Então, primeiro, para nós falarmos, seja de terapia ou constelação, oi, Luciana, eu tive um probleminha com a internet, caiu e eu recomecei. Seja bem-vinda novamente. Olá, bem-vinda. Então, assim, primeiro nós precisamos entender. Olá, Ana. Olá, Márcia, bem-vinda. Então, assim, primeiro nós precisamos entender que a nossa mente como um todo, tá? Somente 10% é consciente. Tá? Quem chegou a assistir o filme Lucy, você vê todo o processo do quanto ela vai tomando posse, ela vai tomando consciência da mente inconsciente. Então, a nossa mente inconsciente, ela representa 90% da nossa mente como um todo. Imagine se você tivesse acesso a todas as informações que ela guarda sobre você do momento da sua fecundação até agora. Então, o que a mente ela faz? Ela seleciona aquilo que é importante e que é importante você ter consciência nesse momento. Tá? E é interessante porque como é que ela guarda essas memórias? Principalmente pelas emoções. Então, se eu te pergunto assim, você se lembra quando foi o teu primeiro beijo? Automaticamente você já lembrou. Se eu te perguntar, você se lembra, você se recorda o que você estava comendo há 2 anos atrás ou há 2 semanas atrás, tal hora, tal dia, talvez você não se lembre. Então, a nossa mente consciente, ela vai ter acesso a menos, tá? 10%, para algumas pessoas até menos de informação. Quanto menos você se conhece, menor é o seu acesso consciente. A mente inconsciente, por outro lado, não. Ela tem esse acesso do momento em que você foi gerado até agora. Só que ela ainda traz, no nosso campo morfológico, as memórias de todos os nossos antepassados. É por isso que nós falamos que assim, quando falamos sobre genealogia, eu tenho olhos verdes, por quê? Porque eu tinha uma bisavó alemã. Meu avô tinha olhos verdes, meu pai tinha olhos verdes e eu tenho olhos verdes. Mas existem comportamentos que não foram falados, ninguém comentou, padrões e crenças que eu também carrego por eles, mesmo não tendo conhecido a minha bisavó. E que se nós fôssemos comparar, eu iria estar repetindo alguns comportamentos. Por quê? Porque eu trago isso comigo por ter nascido naquela família. Então, quando é que eu devo procurar uma terapia? Primeiro, a terapia é um processo de autoconhecimento para a resolução de conflitos internos. Então, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei como eu funciono, quanto mais eu sei quais são os meus traumas, quais são as minhas crenças, quais são os meus medos, mais fácil é eu trabalhar, entender e compreender de onde eles vieram, por que vieram, o que é real, o que não é real e como eu vou superar. Esse é o processo da terapia. Só que na terapia eu vou trabalhar com esses 10% consciente. Então, o ideal seria que nós fôssemos para a terapia para trabalharmos os nossos problemas. Tá? E quando eu digo isso, eu até brinco, né? Dos 18 aos 35 anos, eu fiz terapia para trabalhar basicamente a minha relação com o meu pai. Tá? Ou seja, quase 17 anos, porque tinha coisa que eu entendia, eu sabia, eu podia escrever uma tese de doutorado sobre a relação com meu pai, mas eu não conseguia resolver, porque tinham questões ali que eu não tinha controle. A Carmelita está me perguntando se eu atendo particularmente. Sim, eu atendo. Na verdade, assim, há 32 anos que eu já sou psicóloga clínica, atendendo em consultório. É uma das minhas paixões, então eu sou suspeita. E há 18 anos que eu venho trabalhando com constelação e coaching.
Então, se você quiser mais informação, Carmelita, eu peço para a minha secretária entrar em contato com você ou você nos manda um invite e a gente conversa com você, tá bom? Então, vamos lá. Ou seja, eu ia para terapia, eu comecei a terapia no 2º ano da faculdade, eu entendi os meus processos, mas algumas coisas empacavam e eu não conseguia caminhar. Por quê? Porque eu não tinha consciência do porquê que eu estava ali enroscada naquele ponto. Quando chegou aos 35 anos, o que eu fiz? Eu fui conhecer a constelação. E aí eu entendi que, na verdade, quando eu fui fazer a constelação me permitiu fazer o quê? Olhar para mim. Por quê? Enquanto que o propósito da terapia é você se conhecer e, através disso, você resolver aquilo que você tem consciência, a constelação ela vai trabalhar com os 90% da minha mente inconsciente. Ou seja, ela vai reorganizar o meu sistema e ela vai quebrar os padrões, ou ela vai mudar os padrões de crenças que eu trago da minha família. Tá? Aquelas coisas que eu repito e que eu odeio repetir porque eu não quero ser igual ao meu pai e a minha mãe, mas eu continuo repetindo. Eu tenho até consciência de que eu repito às vezes, mas eu não consigo mudar. Na hora que eu vejo, eu já repeti. Então, quando eu falo, olha, o primeiro ponto é entender o que é cada técnica. E o segundo ponto é onde eu estou. Tá? E é muito importante entender que a constelação ela não substitui a terapia, mas ela ajuda a acelerar o processo da terapia. Então, óbvio, nós estamos falando de um trabalho, que é a terapia, que é um processo que você vai usar a sua vida inteira para se conhecer, para discutir questões com quem você não teria com quem discutir, ou ter um momento para você pensar sobre você, enquanto que na constelação é um trabalho focado. Você vai durante 2 horas trabalhar a sua relação com a sua família atual, ou seja, se você ainda não for casado, seja seu pai, sua mãe, seus irmãos, tá? Com a sua família de origem, ou seja, os antepassados do seu pai, os antepassados da sua mãe, as religiões que eles tiveram lá atrás e as influências dessas religiões ou dessas religiões, tá? E a influência dos países de origem. Por quê? Porque dependendo dos países que você tem como referência lá atrás, são crenças, são padrões que você vai carregar. Então, quando você faz a constelação, a primeira coisa é reorganizar no seu inconsciente, tá? A questão da hierarquia. Primeiro vem o passado, depois vem o presente, depois vem o futuro. Ok? Então, o que significa isso? Ai, que bom te ouvir, tudo bom? Que bom ouvir isso também. A Fê acabou de dizer, quanto tempo não escutava a sua voz, querida, saudades. Que bom, fico muito feliz. Então, assim, por que nós trabalhamos a hierarquia, tá? Então, a hierarquia vai me dizer se eu estou ocupando o meu lugar, tá? O que é ocupar o meu lugar? Por exemplo, eu sou a primeira filha da minha mãe com o meu pai. Tá? De 5, eu sou a primeira. Então, o meu lugar de primeira, a minha estrutura física, a minha estrutura emocional é de primeira filha. Significa que eu já nasço com uma energia, com uma força, com uma estrutura diferente do meu irmão caçula, porque eu tive que abrir o caminho, eu fui a primeira. Mas eu preciso ocupar o lugar de primeira filha. Respondendo... Ferreira, entra divórcio também? Entra não só o divórcio, eu vou falar um pouquinho sobre essas situações, mas só vou explicar antes, ok? Então, por quê? Porque se eu venho de uma família onde, vamos imaginar, lá atrás, tá? Minha tataravó, ou alguém morreu muito jovem, minha tataravó tivesse morrido no parto e a filha mais velha assumiu os irmãos, tá? Anos depois, meu tataravô casou de novo, mas ela assumiu aquele papel. É possível que isso se repita no meu sistema. É possível que hoje, mesmo minha mãe estando viva, como tem esse padrão, eu assumisse o papel de mãe da família.
eu já saí do meu lugar. Se eu saio do meu lugar, como é que eu vou ocupar o lugar de esposa na vida de alguém? Se eu emocionalmente eu estou ocupando o lugar da minha mãe e possivelmente a minha mãe está ocupando o lugar da mãe dela, porque a gente vai repetindo. Então é muito importante que a gente ocupe o nosso lugar na família. E isso a terapia não consegue fazer. Ela me dá consciência, mas ela não me dá efetivação. Isso quem consegue fazer é a constelação. Então quando eu falo em hierarquia, eu estou dizendo que eu sou a primeira filha, eu vou cuidar dos meus pais que estão mais velhos, mas como filha, não como mãe. Ah, como assim? É simples, eu entendo que ela veio antes, eu entendo que ela tem o porquê das posições dela e eu vou respeitá-la como mãe. Nós vemos muitas pessoas, quando os pais ficam velhos, invertendo os papéis. Nós, às vezes, vemos filhos pequenos invertendo os papéis. Os filhos dão bronca nos pais. Sabe? Quando o filho ele precisa da orientação para ele criar a estrutura e lá na frente ele poder assumir a vida dele. A Carmelita está dizendo: oi querida, eu vou ter que dar uma saída, mas gostaria muito de marcar para o meu filho que está passando por um problema com o casamento dele. Ok, Carmelita, depois nós nos falamos. Então, tudo que nós falamos em hierarquia tem a ver com eu estar no meu lugar, com eu não vivenciar a síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? Eu faço e acho que nunca sou boa o suficiente. Por que eu acho que eu não sou boa o suficiente? Se eu não estou no meu lugar, eu não estou encaixada. Então, como é que eu vou encaixar em qualquer outro lugar? Então, essa é uma questão séria. Quando uma mulher diz, eu tenho 3 filhos, 2 filhos e meu marido, que funciona como filho, significa que aquela mulher não está ocupando o lugar de esposa, ela só está ocupando o lugar de mãe. Quando eu estou num casamento onde meus pais se separaram, meus avós me separaram, eu já venho repetindo um padrão. Será que mesmo amando profundamente o meu parceiro ou parceira, eu vou conseguir não me separar? Porque a constelação tem umas regras que parecem antigas, mas que são muito atuais, na minha opinião. A primeira é que nós temos um amor incondicional pelos nossos pais. Então, se a minha mãe não foi feliz no casamento, quem sou eu para ousar ser mais feliz do que ela? Se ela separou, se ela sempre quis separar, quem sou eu para não separar no lugar dela? Se os meus pais eles tiveram uma questão financeira muito difícil. Quem sou eu para ser feliz financeiramente? Então nós criamos limitações. A Fê está dizendo, uau, eu sofro tanto com a síndrome do impostor, isso faz tanto sentido. Eu faço constelação há 18 anos, mais de 3.600 constelações, e eu comecei a entender uma coisa muito interessante, que quando nós estamos ocupando o nosso lugar na família, nós nos sentimos plenos e verdadeiros em todos os lugares. E quando eu falo de ocupar o nosso lugar, nós estamos falando primeiro da hierarquia. Eu preciso ter segurança de que eu vou cair e alguém vai me segurar. E aí talvez alguns de vocês me digam, mas Regina, meus pais, eles são separados. No meu caso, meu pai já é falecido. Mas o fato de aqui dentro, aqui no meu inconsciente, o meu pai ocupar o lugar dele, isso dá uma segurança que eu tenho a sensação que eu posso me soltar. E que ele vai me segurar, porque a segurança é emocional. Então, quando eu posso ser a criança na relação dos meus pais, quando eu posso não ter que escolher entre os meus pais, eles se escolheram, eles decidiram se casar, eles decidiram ter filhos, eu vim depois, quando eu tenho essa consciência. Eu não preciso ser nada além do que eu sou. Então, eu não preciso ficar condicionalmente tentando ser melhor em tudo para ser amada, porque eu trago o amor incondicional dos meus pais em mim. A segunda regra da constelação é exatamente
você ocupar o pertencimento, você ocupar o seu lugar dentro, não passado, presente ou futuro, mas dentro da sua família. Como eu disse, eu sou primeira filha, mas eu sou gêmea. Então, durante muitos anos, o não reconhecimento dessa gêmea, até porque minha mãe nem tinha tanta consciência, isso eu consegui trabalhar com uma série de técnicas. E é muito interessante, né? Quando eu digo para você, a mente inconsciente, ela tem todas as informações sobre a sua vida. Eu sempre fui aquela criança e adolescente, e mesmo na faculdade, que virava e mexia, eu dizia assim, se eu tivesse uma irmã gêmea, mas se a minha gêmea estivesse aqui, todo mundo brincava, né? Eu dizia não, porque quando eu tiver filhos, vão ser no mínimo gêmeos. E todo mundo falava, gente, como é que você tem fixação por gêmeo? Eu dizia, engraçado, né? Na minha família não tem gêmeos. Na verdade, não é real isso. Na minha família, minha mãe teve 2 gestações de gêmeos. Então, a minha mente inconsciente sempre soube, sempre trouxe isso como uma consciência. A partir do momento que aquela pessoa que era excluída, ela foi colocada no lugar dela, parece que o meu peso, aquela carga que eu carregava diminuiu. A vida ficou mais leve, a vida ficou muito mais fluida. E a terceira regra que você trabalha na constelação é o equilíbrio entre dar e receber. Então, todas as relações no mundo nós temos que ter equilíbrio. Tá? Então, assim, eu sou sua amiga, você é minha amiga. Um dia nós saímos, eu pago, um dia você paga. Poxa, você pagou um jantar, de repente eu te convido ao jantar na minha casa. Isso vale para relacionamento afetivo, para relacionamento social, para relacionamento profissional, para todas as áreas da nossa vida. E existe uma coisa que o Hellinger coloca e que isso eu acho incrível, tá? Tanto o homem quanto a mulher, ou os 2 homens, ou as 2 mulheres, eles têm o mesmo papel de importância, porque ambos têm que dar o mesmo que o outro, é 50-50. Não tem esse lance de que eu amo 60 e você 40. Quando isso ocorre, a relação quebra. E aí nós entramos numa discussão que há muitos anos atrás nós tivemos uma linha que eram mulheres que amavam demais. E que hoje eu falo, são mulheres que elas têm tanto amor para dar, elas dão tanto que elas acabam quebrando a relação, porque elas criam um desequilíbrio na relação. Só que isso não é só para mulheres, isso também vale para os homens. Isso também vale quando nós fazemos qualquer negócio para pertencer a um grupo. Nós damos excessivamente, é como se com isso eu gerasse uma dívida no grupo, tá? Ou na empresa ou no relacionamento, e o outro não dá conta de manter essa dívida. Então, quando eu começo a tentar muito ser amiga de alguém, quando uma pessoa diz para outra, eu te amo por mim e por você, é a maior mentira que você pode contar para alguém. A única vez que você diz para uma pessoa, o meu amor é o suficiente por mim e por você, tá? São em 2 situações, porque aí o desequilíbrio é natural. Primeiro é quando você tem filhos. Por exemplo, tudo que os meus pais me deram, o amor, o carinho, o cuidado, a vida, eu não tenho como devolver para eles. Mas eu posso dar para alguém. No meu caso, eu não tive filhos. Então eu dou esse amor, esse carinho. A vida não dá, mas tudo que eu recebi dos meus pais e que me fez uma pessoa rica, porque eu tenho que dar. Eu tenho amor para dar para os meus sobrinhos. Mas você está dando tanto amor, será que eles vão retribuir? Isso não é importante. Por quê? Porque o que eu estou dando para eles, eles vão dar para os filhos deles ou para os filhos dos amigos. Porque eu recebi isso dos meus tios e das minhas tias e dos meus pais. Então eu tenho que dar. Se eu não tivesse recebido, eu não teria como dar. E aí eu criaria um desequilíbrio nessa relação, porque eu iria cobrar o que eu não recebi. Como eu recebi, eu tenho que dar. Então, na relação de pais para os filhos, de padrinhos para afilhados, tá? É um equilíbrio. Eu dou, e o outro pega tudo aquilo e dá para a próxima geração. Isso mantém uma relação equilibrada. E outra, por exemplo, como nós estamos fazendo aqui. Uma pessoa que escreve um livro, uma pessoa que dá uma palestra, uma pessoa que dá um curso, um professor que te ensina. Não importa quanto você pague, seja pelo livro, por uma palestra, por uma sessão, você nunca vai pagar o suficiente pelo tempo que essa pessoa se dedicou a estudar, a escrever, a se aprimorar. Você não vai
ter como equilibrar. Mas quando a pessoa, por exemplo, quando você usa esse conhecimento que eu estou te passando, quando você lê um livro e você repassa essa informação, o que acontece? Você equilibrou a relação. Então, qual é o propósito da constelação? Fazer com que mente consciente e mente inconsciente olhem para a mesma direção. Aí, automaticamente, como você já colocou seus pais no lugar deles, você já ocupou o seu próprio lugar e você pode olhar para o teu futuro. Você está no seu lugar de filho, então você para de olhar para o passado. Porque imagina que é como se eu estivesse tentando olhar para vocês de costa. Porque eu estou o tempo inteiro olhando para a relação dos meus pais e não para a minha relação. Como é que eu vou estar presente? Então, quando eu olho, eu ocupo esse papel, quando eu paro de assumir pesos que não são meus, que são dos meus pais, dos meus bisavós, tataravós, de relações passadas, o que acontece? Eu consigo olhar para mim. Então eu brinco que assim, quando que nós devemos realmente buscar um ou outro? Na minha opinião, terapia a gente deveria fazer desde a infância, porque nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos ter um lugar onde nós possamos falar sobre todos os nossos medos sem julgamento. Nós precisamos ter um lugar onde nós possamos experimentar a sensação de não ser julgado e ser acolhido do jeito que nós somos, sem ter certo ou errado, mas sim se funciona ou não funciona. Então, a terapia é quando nós estamos buscando um processo para nós, para olhar para a nossa vida. O problema é que muitas pessoas buscam a terapia e estão olhando para os pais. Estão olhando para o passado. A constelação, quando é que ela deve ser procurada? Quando eu quero olhar para, em primeiro lugar, quando eu quero olhar para mim. Porque enquanto eu não reorganizar o meu sistema, enquanto eu não tiver com essas regras funcionando, eu não tenho como olhar para mim. Segundo ponto, quando eu quero quebrar padrões, crenças que eu estou repetindo, como processos de separações, processos de perdas financeiras, quando eu estou preso num trabalho e eu não consigo mudar, depois que eu saí daquele emprego, minha vida nunca mais andou, parece que eu estou preso lá ainda, o tempo todo eu fico comparando a minha vida com o emprego anterior ou com um ex-relacionamento que era incrível e depois disso eu não consigo ter outro relacionamento. Então toda vez que eu estou num emaranhado, que eu estou presa, que eu estou enroscada numa situação que aquilo não avança, o ideal seria que eu fizesse uma constelação. Por quê? Porque a constelação vai me ajudar, tá? De uma forma fácil, prática e rápida a realinhar o meu inconsciente com o meu consciente. Aí eu vou ter tempo para olhar para mim. Então é muito comum que quando um cliente começa uma terapia, eu falo, vamos primeiro fazer uma faxina, sabe, aquela faxina ampla. Vamos para uma constelação, por quê? Porque aí nós podemos olhar para o que realmente é seu. Algumas pessoas dizem, mas isso é cortar caminho. Não é cortar caminho, porque nós na terapia, eu atendo há 32 anos numa linha comportamental que é focada em resultados e tem situações que eu não consigo quebrar na terapia. Por quê? Porque isso daí está ligado ao meu inconsciente, isso está ligado, tá, a questões que muitas vezes eu nem tenho clareza. Então, sempre nós vamos avaliar o que eu quero resolver, algo que realmente é meu, ou eu estou aprisionado no emaranhado. Eu sempre repito o mesmo tipo de relacionamento, o mesmo tipo de trabalho, eu sempre tenho as mesmas brigas com a minha família, eu sempre tenho as mesmas dificuldades com os meus chefes, eu sempre tenho a sensação de inadequação, eu estou no lugar errado, com a roupa errada, na hora errada. Então, isso daí, a constelação, ela seria o mais indicado. A partir daí, aí você iria para a terapia. Tá? Por quê? Porque a terapia vai te ajudar a ressignificar, vai te ajudar a olhar o quanto você ficou preso naquilo e como é que você vai construir um novo futuro. Tá? Então, na minha opinião, eu acho que um não substitui o outro de forma nenhuma, mas um complementa o outro. Tá? E quando nós falamos em complementar, nós estamos dizendo que hoje o que nós temos de mais precioso na nossa vida, pelo menos é o que eu acho que eu tenho de mais precioso na minha vida, é o tempo para estar com as pessoas que eu amo, para realizar meus sonhos, para evoluir.
Então, eu preciso usar todas as ferramentas possíveis e imagináveis que vão me auxiliar nesse processo de realmente estar mais inteira, porque quando eu estou mais inteira, quando eu estou mais plena, automaticamente eu mudo todos que estão ao meu redor. Então, é um processo de responsabilidade individual a evolução. Tá? A evolução, ela é uma responsabilidade única e exclusivamente de cada um de nós, é uma autorresponsabilidade. Então, se você me perguntar, bom, eu faço agora uma terapia ou uma constelação? Eu vou te perguntar primeiro o que você quer trabalhar. Isso tem a ver com você ou tem a ver com uma repetição, com um padrão, com algo que você sente que você está emaranhado? Porque dependendo da resposta é o que eu vou te indicar. E muitas vezes vou te dizer, você pode começar pela terapia e ir para a constelação, ou pode começar pela constelação, ver o que depois daquela constelação realmente vai sobrar para você aí trabalhar na terapia, porque aí é um processo de autoconhecimento. Bom, eu espero ter ajudado um pouco, tirando dúvidas, trazendo um pouco mais de conhecimento. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar agora ou depois nos manda, eu sempre respondo. Tá? Mês que vem eu estou aqui falando sobre um outro assunto relacionado à psicologia. Tá? E dentro da psicologia nós vamos falar sobre terapia, sobre coaching, sobre constelação. Muitíssimo obrigado, tá? Por estarem comigo. Eu desejo um ótimo dia ou uma ótima noite para você e até o mês que vem.